Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez hoje meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que hoje nós temos para abordar aqui um tema para variar, vamos dizer, para variar não, sempre tem algo a acrescentar, né? Naquilo que a gente sabe, aquilo que todos os temas se apresentam, eles se apresentam para que a gente possa esclarecer, ou se não conseguirmos esclarecer, a gente abre oportunidade para as pessoas terem insights e irem atrás de novos conhecimentos, de explorar mais esse produto. Aqui a gente sempre procurou fazer isso mesmo, despertar um interesse e fazer com que as próprias pessoas fossem atrás das respostas, que nós não estamos aqui, nem Jorge nem eu, para dar resposta para ninguém. Nós mesmos estamos buscando as nossas. A gente tem muita dúvida aqui. Então, o tema de hoje é promessas. Promessas. Por que apareceu? Não sei. Mas por que esse tema promessas é interessante? Muita gente, os avataras, bodhisattvas, agnisvatas, sei lá, outros nomes, outros títulos, vamos dizer, sempre que passaram por aqui, prometeram alguma coisa. Então hoje eu quero abordar com o Jorge essa questão da promessa, né? O último que nos prometeu, dizem que nos prometeu, que eu não estava lá, né? Eu não posso ficar divulgando a crença dos outros. Então dizem que Yoshua Ben Pandira, o Cristo, Jesus, havia dito que ele voltaria, né? Ele tinha ido embora, tal, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Todo mundo, isso aí vocês já ouviram falar, um monte de gente falando isso aí. E prometeu que voltaria. Mas voltaria da onde e para quê? E que promessa é essa? E outros também fizeram muitas promessas. Então eu vou fazer a abertura desse programa lendo o teor da mala direta, que eu enviei para aquelas pessoas que estão inscritas na mala direta. E esse texto vai ser o pontapé inicial, digamos assim, para a gente dar a sequência. Depois aí o Jorge se cumprimenta, dá boa noite e tudo, mas eu vou ler primeiro, que assim aí já passo a palavra para ele. Se me tomas por outro e não por eu mesmo, perdidos se farão os meus próprios esforços de todas as épocas. E com isso dificulta a minha volta ao mundo, seguindo as minhas várias promessas. De que vale subdividir a divina essência, se ela é uma só? Mas para ser compreendida pelos homens é forçada a tomar vários nomes, aspectos e funções. A evolução humana jamais se faria se o verbo se manifestasse sempre proferindo as mesmas palavras. No entanto, outros homens, mulheres e crianças já vieram à minha frente para preparar a nova era. Não para fundar nenhuma religião, pois que todas elas jamais foram por mim criadas, e sim pela ganância mercantil de seus falsos sacerdotes. Eu virei mais uma vez, porém desta conduzindo o vaso sagrado, contendo no seu interior as águas redentoras de uma nova humanidade. Venho sim, para impulsionar a tônica da verdade, da qual os homens se afastaram, e caindo em degradação, passam fome e miséria. Eu mesmo disse: os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que vêm a mim sem interesse mortal das coisas terrenas. Aqueles que adoram os falsos ídolos jamais puderam alcançar o Deus único e verdadeiro. E assim também jamais voltarão ao lugar de onde um dia vieram. Meditem sobre essas palavras, aqueles que quiserem de fato acompanhar os meus passos, e não os que preferem reviver as cinzas do passado, mesmo que fazendo uso de meus vários nomes. Confia em ti mesmo, e confiando caminha para a frente sem olhar para trás, e divisarás na penumbra de um ciclo decadente a nova luz que guiará teus passos. Pombas, bonito pra caramba isso, né? É bonito e forte, né? Eu rio porque você percebe que tem energia nessas palavras, né? Dá pra distinguir logo uma boa escrita, né? Então, uma boa escrita, e como você já disse em outras oportunidades, quando alguém escreve, ou quando você lê o que alguém escreveu,
Você está indo na alma Exato, na fonte, né? do autor. Isso aí. Aham. Então, dá para perceber o poder dessas palavras, ou quem as escreveu, quem as proferiu, sabia o que estava dizendo. É porque toda escrita do autor, ela reside, se origina e se mantém viva na alma dele. O que acontece depois, toda vez que ela é lida, ou aqueles que acreditam, ou aqueles que esperam, ou aqueles que têm alguma ligação com isso, eles vão vitalizando essa área criada na alma do autor, estabelecendo liames, de maneira que aquele núcleo de conhecimento inicial ele se propaga aí para todos os cantos do astral onde existem seres humanos, até criar uma entidade, um ente independente, vivo no astral, um egrégora, que é o somatório daquilo que ali foi depositado. Bacana. Então, antes de mais nada, como é que você está? Tá tudo Estou bem? ótimo, tudo certo. Tudo bem? 100%. Estamos chegando aqui no que a gente fala aí, nesse exercício, nessa coisa que nós estamos condicionados, que é a questão do calendário, né? Aquelas coisas lá, estamos chegando em mais um final de ano, como falam. Né? Uhum. Então, acho que isso o que representa isso, antes da gente entrar no tema, propriamente dito, como é que você vê essa questão, o que representa para você essa questão do ano? Para mim já representou muitas coisas no passado, né? Interessante, a gente entra na fantasia, entra na ilusão que nos passam, aquela coisa bonita, gostosa, como foi Natal, Ano Novo, que eu me lembro bem, aquela sensação gostosa dos presentes, eu acreditava em um monte de coisas que me falavam, então era uma coisa bacana, e eu curtia porque eu tinha a minha pureza, eu acreditava naquilo. Né? Hoje já é diferente, para mim um dia, uma data qualquer, não representa absolutamente nada, né? Porque o que a gente vê é que a data, seja lá para o que for que ela é comemorada, transformou-se única e exclusivamente num evento comercial, onde trocam-se presentes sem saber porquê, come-se além da conta, bebe-se além da conta, festeja-se, e uma série de outros problemas são esquecidos durante 2 dias, uma semana. Esquece que tem gente pobre no mundo, esquece que tem gente passando fome, esquece que tem lugares em conflito. Então, para mim, essa data pouco representa, é uma data qualquer. E o seu ponto de vista? Como você... dia como outro qualquer. Ótimo. Dia 24, 23, antes do 24 antes do 25, acordo, passo o dia. Final de ano a mesma coisa, não tem início de ano, tem um dia após o outro. Um dia após o outro, perfeito. Isso aqui. O rock dia, este Deus, né? Que a vida ela acontece assim, ou o que ainda não foi desenrolado, que é o futuro, né? Ele fica na expectativa, Sim. Na esperança de que seja de alguma coisa, e geralmente tem uma frase que diz assim, que as maiores decepções da humanidade decorrem do choque entre a realidade e a esperança. Boa. Que se espera que o outro ano vai ser diferente, né? E aquilo vai se desenrolar, então isso é o conceito de futuro. E a gente faz um monte de promessas, inclusive, né? E o passado é aquele que já passou pelo Rock Dia e eu mantenho como lembrança, então eu mantenho vivo em mim. O passado só existe vivo em mim e o futuro só existe vivo em mim. Então o Rock Dia, que é a vida, é a instantaneidade, né? Agora, assim, do momento que eu cheguei aqui, a gente conversou. Eu lembro que a gente conversou, mas eu lembro que eu retive alguns vrits, né, memórias disso, e consigo repetir, significa que está vivo em mim o que a gente conversou, trocou ideias, coisas assim e tal. Mas o que está existindo de vida mesmo, agora. É o agora. Da mesma forma que tan, né? Tan é corte, né? Então o tempo deriva de tan. Então o tempo é um corte no sempre, então é como se fosse assim, o sempre ele está aí manifestado, ou está manifestado seu próprio plano, pequenos cortes que se movem, né, é o conceito de tempo. Nesse pequeno corte que se move, aí existe o ser humano, aí existe a Maia, aí existe a nossa realidade. Isso é o que a gente chama de dia a dia. E eu fiz essa pergunta meio que proposital, para pegar como... Sim, daí eu só queria complementar, desculpe, com relação ao que significa, né, daí a parte final do ano.
Então, você falou muito bem que houve uma degradação total do objetivo. Primeiro, a degradação do conhecimento, né? Então não se sabe nada a respeito de quem foi realmente o Joshua Ben Pandira, o que fez, o que deveria ter feito, de onde para onde, quem, como. Isso é ignorado pela quase totalidade da humanidade. Há uma coisa positiva nesse final de ano, que então as pessoas externam fraternidade, carinho, essa parte boa que tem em cada semana. Mas o que acontece? A forma de externar, aí é que vem a coisa estranha, né? E por que só nesses dias, né? Que também é essa coisa. Não, mas eu sempre tento ver a coisa pelo lado positivo, ainda bem que pelo menos nesses dias, porque podia ser o período inteiro de zero, então durante uma semana a coisa tende a mudar. A questão, e que daí é um grande aprendizado para a humanidade ocidental principalmente, né? É aprender a forma de exteriorizar a fraternidade para com o outro. Não precisa dar a matéria para comprovar o abstrato. Então, assim, vamos supor, eu tenho empatia por você, tenho fraternidade por você, você é meu irmão, então eu gosto de você. Isso é abstrato? Abstrato do ponto de vista de matéria, mas ele é tão denso quanto, né? E aí, na falta de lidar com o invisível, daí o ser humano tenta fazer o quê? Pegar uma matéria para comprovar que o invisível existe. Então, eu provo que eu gosto de você te dando um presente, né? E o máximo de presente que poderia existir nessa época de confraternização universal, que é esse final de ano, né, seria alguém falar para o outro: eu gosto de você, eu amo você, né, você é meu amigo, qualquer coisa, não interessa o que seja. E esquecer por um instante o noli me tangere, não me toque, né, e dar um abraço. Isso, o máximo, claro. O máximo possível, que daí você vai verbalizar aquilo que em você é um presente existe. Que não degrada, não estraga, não acontece. E no verbalizar, você traz aquilo que em você existe, do invisível para o visível, e dá a luz, né? Dá a vida. Então você faz com que o verbo dê corpo para aquele sentimento fraterno que você tem, né? E depois você vai e a máxima demonstração de doação para com o outro é você permitir que o outro entre astralmente, vitalmente no teu mundo. E isso é o que acontece quando se dá um abraço. É o máximo possível de presente. Como não dá para embrulhar abraço, como não dá para embrulhar a voz, e as pessoas não compreendem, elas preferem ir na loja, comprar alguma coisa, empacota e dá com a melhor das boas intenções. Ótimo, vírgula, mas podia ser diferente. Podia. Uma coisa que acontece, assim, que ele sabe que a verdadeira religião, a religião do futuro, do religo, religas, religare, então ela deveria ser a união do que de positivo foi desenvolvido com o catolicismo, com o que de positivo foi desenvolvido com o budismo, no nosso caso do Ocidente, né? Então essa é o budismo esotérico, não o budismo como está hoje. Isso não aconteceu, deveria ter acontecido em determinado momento. Então hoje a gente tem amores órfãos em ambos as linhas, né? E em todas as religiões se tem amores órfãos, e as pessoas aí na busca de encontrar aquilo que as supra, né? Encontrar a fonte daquele amor que as alimente, aí se colocam à disposição daqueles os quais só as manipulam, né? E se cria as estruturas religiosas, como está dito no que você leu agora há pouco. Isso aí eu acho que, não sei que dia que vai ser esse, né? Eu acho que quem sou eu para achar, mas o mundo, o ser humano, ele só terá condição de ser liberto. Nós vivemos numa prisão, né? Prisão desses dogmas, de uma série de coisas aí, quando ele realmente tiver acesso à verdade, que é, segundo o slogan, se eu posso chamar assim, da Sociedade Brasileira de Geobiose. O lema, sim, não há religião superior do que a verdade. Não, isso da Sociedade Teosófica. Satyatnasti Parodharma. Não existe religião superior à verdade. A verdade. Então está aí, a verdade que nos é
boicotada sempre, né? Porque sempre. eu coloco, não é o tema de hoje, mas eu coloco em questão séria até hoje. Hoje eu começo a pensar em uma série de coisas. Isso é bom, né? Porque a cabeça tem que estar sempre ocupada, né? Isso é bom, você buscar. Quando eu vejo que grandes sábios, né, que faz parte do nosso tema, não estamos saindo de tema coisa. Grandes sábios, grandes filósofos, grandes mestres, né, assim chamados pelo conhecimento aqui, eles repetem as mesmas coisas que alguém passou para eles, mesmo com todo esse conhecimento. Você está entendendo o que eu quero dizer? Perfeitamente. Então aí eu penso comigo, vamos ver se você me ajuda agora. Aí eu penso comigo, pô, os grandes mestres também não viam nada disso, não conseguiram passar por essa tela da Maia? Ou eles estão usando isso aqui para poder continuar fazendo isso aqui? Você conseguiu captar o que eu acho que sim, né? Porque, pô, então aí eu falo, puxa vida, então hoje nós estamos literalmente perdidos, totalmente distantes desse negócio que chamamos e buscamos a verdade. Existe aquele grupo de seres humanos, gênios, né? Que eu como se fosse um pontinho fora da curva para trazer a arte, a cultura, a beleza. Nossa, quantos exemplos nós tivemos, né? Beethoven, Mozart, Paracelso, Apollonio de e tantos outros desconhecidos. Né? E existe o conceito de mestre, que a gente conversou uns dias atrás, né? Só que a vinda do mestre, a vinda daquele que vai tentar dar um novo impulso para a humanidade, sempre tem por objetivo fazer com que a humanidade volte à linha de Dharma, como diz Krishna. Toda vez, ó lá no que Dharma declina, que é a lei, e a Dharma se levanta, que é contra a lei, eu me manifesto e etc. Então eles vêm para restabelecer o verbo. O que acontece, como dito na tua leitura, é que daí o verbo se manifesta de formas diferentes para que a evolução aconteça. Que formas diferentes? Depende do povo, depende da época, depende da abrangência do trabalho, depende da função do avatar, se Manu, se Sodevavani. Então há muitas variantes, mas o resultado... No programa anterior do Mestre e Discípulo nós falamos sobre isso. Sim, né? Mas o objetivo sempre é restabelecer a lei. Como a lei é única, né, e a verdade é una, então todos tendem a ter uma mesma origem. Posso dar uma cutucada mais funda? Sem deve? Então tá, então vamos lá, já que você tocou aqui e faz parte do nosso tema, vejo que todos eles, sem exceção, cada um da sua forma, mas a maioria deles fala o nome de Deus, né? Deus, esse nome, o incognoscível, a lei, seja lá o que for, mas todo mundo utiliza essa questão de Deus. Então, esse nome, estou falando do nome, entendam bem o que eu estou falando, esse nome é uma criação humana, totalmente humana. O conceito de Deus é uma criação humana. Perfeitamente. Claro que sim. Você pega a Bíblia... O Nietzsche diz que, inclusive, Deus criou o homem... o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Antropomorfizou, claro. Exatamente. Então, aí é que eu falo, pô, como é que um cara, ele utiliza essa terminologia? É isso que eu quero, é aí que pega o negócio para mim. Por que ele usa essa terminologia para atingir os fiéis? O grego, é que assim, vamos supor, você tem pós-doutorado em filosofia, e aí você vai fazer um trabalho voluntário de ensinar filosofia para as crianças de 4ª série. Ok. Você vai discutir com eles o não ser, e a diferença entre ser e não ser, a diferença entre manifestado e manifestado, ou vai discutir com eles alguns aspectos que possam moldar o caráter? A adaptação do código de linguagem do mestre para com o discípulo, ou do mestre para com a humanidade, é o maior desafio pelo qual passam os mestres. Como que eu vou traduzir isso para que esses compreendam? É aí que eu quero chegar. Exatamente. Então, mas é aí que eu não entendi ainda. Só fazer por que ele usa essa terminologia? Ele tá assinando embaixo o que os antecessores fizeram. Mas por exemplo, assim, se você está em um determinado mundo,
e eu quero te tirar desse mundo, o mundo da avidia, da ignorância. Tá. Se eu chegar com um código de linguagem totalmente novo, você não vai prestar atenção. Eu tenho que fazer o quê? Descer no teu mundo, usar um código de linguagem que você compreenda, tenho que me identificar com os teus valores, até que você em mim confie, até que você estenda a mão, então eu tiro você do teu mundo e mostro o mundo verdadeiro. Muito bom. Falou bonito. Tá. O termo Deus, inclusive, né, ele não é um, né, ele é plural. Na própria Bíblia, quando se fala de Elohim, Elohim é plural, né, de Eloá, então é os deuses. E quando se todas as até o hebraico é de apóstrofo eus, né? São de eus, cheio de eus, vamos dizer, de personalidades. Todas as teogonias, quando elas se referem à divindade criadora, sempre ela é múltipla, que são 7, né? Então, a divindade criadora de todas as teogonias, que criou os planos, as hierarquias, não sei o que e tal, não interessa o que seja, já não é mais Deus. Né? Assim, são hierarquias mais antigas, mais conscientes, também em busca da unidade, que seria aí o imanifestado. O conceito mais adequado que a gente poderia usar para Deus é o imanifestado, né? E não o manifesto ou antropomorfizado. É que daí é necessário adequar o código de linguagem. Tem razão, porque a gente não faz a mínima ideia do que seja algo que não tenha mas a gente vive humana, né? Hoje uma coisa que é muito interessante, e eu sempre me questiono, né? É como que a humanidade não enlouquece, no geral, por viver em um ambiente absolutamente contaminado pela inverdade. Se respira, né, a inverdade, mas se a explicação né? Assim, e aí assim, e é uma coisa assim até antagônica, porque a verdade, ela em si é a origem, é o âmago das coisas. Então quem mantém a matéria viva é a verdade. Quem mantém a ignorância viva é a verdade. E aí, essa que é a coisa intrigante, é como que a ignorância pode suprir de tal maneira a vida humana que a humanidade, que o ser humano não perceba que em si a verdade existe. Eu vou te dar um exemplo disso aqui que é típico. Eu fui fumante 40 anos. Eu sei. O meu organismo, desde que eu comecei a fumar, ele começou a se adaptar àquela ingestão de fumaça. Você sabe disso. Sim, cria o então, hábito. Cria o hábito. Então, e o teu corpo reage. Eu acho que a vida humana é uma adequação. Eu estava pensando esses dias, às vezes eu penso. É bom, né? É bom pensar. Do porquê que daí a gente tem tanto ódio disseminado no mundo, no país, né? Para o Brasil o ódio generalizado é uma novidade, né? E o porquê que daí, mesmo tendo cessado as razões ou aquela mola impulsionadora do ódio, ainda o ódio permanece como, assim, se buscando coisas para odiar, né? É que o ódio ele funciona como um artifício, porque se eu não tenho um objetivo, se eu não compreendo a vida, se eu não contemplo a verdade, né? E aí, na ausência dessas coisas, eu deixo a minha alma em silêncio, o silêncio, ele é mais apavorante do que o mais profundo medo. Pode ter Daí certeza. O ódio surge como uma diversão ou alguma coisa que motive a vida. Se eu não amo nada, então o motivo da minha vida é alimentar o ódio que em mim existe. Então o ódio, isso é um artifício muito interessante daí do ódio. O ódio é uma egrégora, né? Então esse é um artifício muito interessante que ele se fantasia de prazer. Então você sente o prazer em, você vive em função de, até que você passa a ser servo de, né? E é isso que a gente vê hoje. E é uma lástima, né, que a gente veja a humanidade de maneira geral e o nosso país, o Brasil, a terra da Avatara também de maneira geral, afogado, né, num clima astral, assim, um astral denso, com ódio, com ignorância, com, sabe, antipatia, com agressividade. É quase incompreensível que isso possa existir em um momento como o que a gente vive hoje, né? Que
assim, inexoravelmente nós estamos num novo ciclo. Não, isso não tem como mudar. É uma realidade imutável. E parece que daí dentro desse novo ciclo se criaram ilhas calcificadas e todo mundo se empenha em se meter naquele buraco escuro para aproveitar os resíduos do que já acabou. Eu acho lastimável, assim. Você vem falando há 11 anos aqui. Eu sei. Você vem falando há 11 anos que é hora de tudo aparecer, de tudo se vir à tona. Então não pode existir transmutação e como é que se diz? Quando se dilui tudo, né? Qual é o termo certo? Dissolução? Dissolução no sentido de misturar, né? Transmutar, mas não é transmutar, é outro termo que já vem de novo. Então aquilo só pode sublimar, sublimação. Então uma sublimação só vem quando tudo pode vir à tona. É o que está acontecendo. Você falou do ódio. Ninguém adquire ódio. Eu não compro ódio em lugar nenhum. Não. Alguma coisa desencadeia algo que está dentro de mim. E o ódio é um somatório. O ódio em si não existe, então, né? Sim. Ele é um somatório de coisas que... É como se fosse assim, eu tenho medo de andar de ônibus, de pegar elevador e medo de borboleta. Junta isso e diz que você tem uma síndrome. Isso. O ódio é isso. Também. O ódio é o nome que se dá a uma síndrome de várias pequenas não simpatias, de empatias, de mágoas, de dores. O somatório disso é que daí então se dá o nome de ódio. Uma vez criado, ele se enraiza, né? Isso a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, em 3 pontos no corpo humano. Sim. E ali ele fica provendo prazer e cobrando a vida de cada um. Mas ao mesmo tempo, isso que é questão de consciência, como a gente vem falando há muito tempo, a partir do momento que você vê o Jorge Antônio Ouro, o fala mansa, que fala coisas bonitas, que vem tudo aqui, aí um dia você presencia ele numa convenção, vamos dizer hipoteticamente, alguém mexe com ele, esbarra nele, o Jorge sai dando porrada e tudo isso aqui. Mas o que é isso? Como é que o Jorge faz isso? Pode ser. Pode ser. O que era aquilo? E todo mundo tem o dom da fúria. Claro. Então, o que era isso? O importante disso tudo é, nesse momento você ter consciência, opa, aquilo que eu sempre falei, não sei o que, ele vive em mim, o ódio. E ele se apresentou e disse assim, me transmuta, ou então... Decifra-me, eu te devoro. Falou tudo. Usou perfeito. O enigma da esfinge. Ou você controla os elementais, ou você controla o submundo que em você existe, ou ele vai te controlar. Exatamente. Uma vez controlado, a tua consciência, que é o teu espírito, passa a ser refém e ela se desloca do supra para o elemental. Então se aprisiona a consciência no elemental e o ser humano passa a agir pior do que o animal, porque o animal em si ele é puro, né? Então dá para dizer assim, a pessoa age como um animal. Ninguém age como animal, porque o animal não faz o que o ser humano faz. O que a gente tem visto hoje, você tem assistido na sua televisão, todas essas coisas aí, são exatamente esse descontrole. Claro que é. Né? Claro de alguma coisa. É um embate, né? E você falou bem assim, o ódio ele tem que acontecer. O professor José de Souza, ele falava que daí ia chegar um momento nesse final de ciclo que coisas, fatos, crimes até então desconhecidos para a humanidade viriam à tona e seriam praticados. É né? incrível. Não, e a gente tem que estar preparado. Então, às vezes, assim, não é que eu fico abatido, mas eu dedico a vida dentro da minha possibilidade para tentar contribuir para que a vida mude, para que todos mudem, né? É o meu trabalho como ser humano, é o meu trabalho como discípulo e para isso eu tento fazer o meu melhor. Mas daí dura só alguns segundos esse abatimento, porque não dá para desistir. A gente não pode abrir mão da humanidade. Não dá. A gente tem que experienciar. Então você sabe que uns meses atrás eu fui ter uma experiência na política, né? Sim. Que é um mundo que eu desconhecia, né? Mas eu não estava preparado vitalmente, astralmente, fisicamente para passar. E eu convivi com a política durante aí 2 meses aproximadamente. Falta de aviso não foi. Não, você me avisou, mas é que eu tinha que... É o Sim, mundo claro, que tinha que ser experienciado. Claro, é a sua porque, experiência. É a única maneira de entender, tem que ir lá. Mas o resultado desses 2 meses de contato físico com esse mundo
Daí o organismo cobrou seu tributo, daí eu fiquei doente, e aí então foi uma desagregação fantástica, chocante, né, de ter contato com pessoas, com métodos, com fatos, essas coisas assim, e 2 meses, né? E aí para mim foi um grande aprendizado, porque daí eu achei assim, como eu tenho uma maneira particular de ver a vida, e aí eu acredito no ser humano, e o ser humano ele é digno de crédito. Eu acredito na humanidade, a humanidade é digna de crédito, e nós vamos conseguir, nós vamos fazer o que a gente nasceu para fazer. Eu achei que daí estava preparado para transitar em qualquer mundo, daí eu vi que não, né? Então agora, depois desses 2 meses de política, aí eu me desfiliei do partido, larguei a política. Mas você teve a sua experiência. Mas aí então, depois desse período na política, daí eu estou fazendo o quê? Uma reconstrução de todas as fissuras acontecidas no período. E aí está sendo um grande aprendizado, porque reconstruir uma fissura é contemplar um demônio. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tem que eu vi nos outros. Só que daí, o fato de ver nos outros não deveria ter me chocado de tal forma. Então eu estou tratando, né, de reconstruir essa desilusão com relação ao que existia nos outros. Né? Mas vem aquela questão, se eu tive uma profunda desilusão, uma coisa chocante com relação aos seres humanos envolvidos nessa atividade, é porque eu estava iludido que era possível levar um código de linguagem novo para esse meio. Não foi, e nem para o meio, e nem para as pessoas que exercitam o direito de voto. Por quê? Porque a questão que a gente conversou agora um pouquinho, tem que ter um código de linguagem para tirar as pessoas daquele mundo, e aí então mostrar o mundo novo. Daí no mundo novo você pode conversar. É a história do que você acabou de dizer, do PhD de filosofia falando com na 4ª série. Na 4ª série, então é isso aí. Então, mas veja que são aprendizados absolutamente necessários para cada um, e faz parte do caminho de cada um. Agora me diz uma coisa, entrando diretamente no nosso tema, por que esses seres, vamos chamar de mais evoluídos, se eram ou não eram, não sei tudo, por que eles prometeram alguma coisa e continuam prometendo? Assim? Isso que eu li no início do nosso programa, foi uma promessa. E falou, inclusive no plural. Por que essas promessas? O Yoshoben Pandira, que foi o mais recente, o Bodhisattva mais recente, ele prometeu que voltaria. Isso aí foi uma metáfora? O que ele quis dizer, na verdade? O que o autor que eu li no começo quis dizer também? Não é metáfora. A gente pode dar uma qualificação comum para todos esses seres. Sim. Chama espírito de verdade. Ótimo. Ou espírito da verdade. Okay. Então, o espírito de verdade ou da verdade, ele é o mesmo que vem todas as vezes. Então, assim, quando inicia uma... Tanto é que o título, né, o ungido, ele é o... Ungido é o escolhido. Exato, que é o portador do Espírito da Verdade. Isso exatamente. Aí. Então, são instrumentos para que a verdade seja dada novamente à humanidade. Né? A manifestação que acontece em cada um, como eu conversei agora um pouquinho, depende do trabalho que ele tem que realizar. Yoshoben Pandira tinha que desencadear o núcleo de um 5º sistema de evolução, que teria por base o equilíbrio entre poder temporal e poder espiritual. Ele representando o poder espiritual e Roma representando o poder temporal. Para isso, toda a Grécia trabalhou para que isso viesse a acontecer. Então, não aconteceu. Isso se tentou várias vezes. Então, esse era o trabalho dele. Espírito de verdade, há seres que vêm assim, quando inicia uma raça, vem o Manu semente, que ele vai dar um molde dessa raça. No final dessa raça, vem o que chama de Manu colheita. Ele pega o resultado evolucional dessa raça e usa para os passos seguintes. Os que não acompanharam, não chegaram naquele estado de evolução, vão seguir o caminho normal de todos e um dia vão chegar. Então, cada um que vem tem um trabalho específico, mas o âmago de qualquer um deles, esses que você citou, Avatara, Manu, Bodhisattva, tanto faz,
O espírito de verdade, o âmago de cada um deles, aí é o mesmo. Por isso que eles falam assim, então eu voltarei, então eu voltarei. Não é que ele, o Bodhisattva, vai voltar. Ele se refere como se assim, o correto seria assim, meu irmão vai voltar, meu irmão vai voltar, e o irmão dele é sempre um da mesma gênese, com um trabalho diferente, em um local diferente, com um tempo diferente, com um entorno diferente, com um objetivo diferente. Isso é o que tem acontecido. A diferença, que é o que a gente vive agora, é que por conta de o ciclo já ter terminado, o ciclo antigo e o novo já estar em exercício, então o que vem é o somatório de todos os irmãos que vieram. Seria como se fosse já sido uma parte durante um determinado período, o somatório dessas partes faz uma unidade e ele vem agora, que é esse do final de Então, ciclo. em síntese, não é nada diferente de nós também, né? Porque nós somos também constituídos, não, Sim, é o que a gente devido à proporção, é o que né? a gente na proporção perfeitamente, porque cada um de nós tem em si uma mônada. Isso. O que é a mônada? É um reflexo, é uma parte do que? Do imanifestado, de onde derivam todas as divindades. Quando vem um ser desse, o que acontece é que ele é íntegro, né, em consciência. Nós estamos em processo de aquisição de consciência. O que é a consciência? Sair daquele buraco, contemplar a luz, mais nada. Mas o que eu quero dizer é que nós também somos constituídos de fragmentos dos outros, quer dizer, como seja dito. Claro que sim. O Jorge não é o Jorge. Não. O Jorge é fruto de uma De um série. resultado. Exatamente. Isso aqui. Eu nunca esqueço o que você falou. Talvez você tenha trazido, para quem não fosse da Sociedade Brasileira de Biose, você trouxe uma novidade, eu acho que para a televisão ou para os meios de comunicação, quando você disse que não existia paridade, né? Você que trouxe essa informação, não, que eu saiba, claro foi você. Que não. Então, quando você disse isso aí sempre é em escala setenária, sempre escala setenária. Aí então 7 vão formar 1, 49 vão formar 1, sempre. E assim, se tem o conjunto de seres humanos, 7 seres humanos se iluminam, eles estão ligados a 1, esse 1 se ilumina, esse 1 está ligado a mais 6, esse 7 gera mais 1. Então, cada 7, né, é como se fosse assim, você tem uma escadaria com vários degraus, só que você consegue só andar o degrau, uma imagem boa, tem você e mais 6 pessoas, e você tem uma escadaria para subir. Você está nesse degrau, o outro está aqui, o outro está aqui, o outro aqui, o outro está lá embaixo. Você não pode dar o passo para o degrau seguinte sem que todos estejam no mesmo degrau. Então você tem que pacientemente esperar. Aí você ajuda, ei, anda, dá uma força e tal. Aí chegaram os 6 juntos, então, ok, agora vamos, 1, 2 e degrau de cima. Chegou no degrau de cima, espalha para ajudar. Ficou depois legal, de um tempo, junta. Sim. Espero ser. É sempre assim. E enquanto não acontece a consciência única, do mesmo nível, aí cada um fica em seu estado de existência, fazendo o que a vida lhe possibilita. Isso aqui é o que a gente conceitou como vida. Nós falamos aqui, ao longo desses anos todos, de que a palavra tem poder, né? A palavra é criadora, criação. Sim. Então, a partir qual é o poder de criação, que a gente chama de verbo, chama Mantrika Shakti, né? É um poder cósmico que cria e sustém a própria matéria, que cria e sustém todos os seres, até que chega no ser humano, cria e sustém o som dos seres, os quais a gente chama de conhecimento ou que seja. Então eu quero perguntar o seguinte, considerando de que nós somos criadores, né, através do verbo, tudo que a gente fala, nós estamos criando, né? Quando eu prometo alguma coisa, o que eu estou verdadeiramente fazendo? Vamos esquecer ali a parte avatárica agora. Vamos falar promessa humana. Exatamente, promessa humana. Então assim, ó. Vamos lá. O promessa de prometer, né? É de antes, né? E mittere, M-I-T-T-R-E, um verbo latino, que
é enviar, como se fosse o mitere é enviar, né? Então o promitere, o prometer, é você enviar alguma coisa a ser realizada no futuro. Isso é promessa. Veja que é uma coisa muito interessante. Só por um parênteses, quando vem um avatar, um Manu, um Bodhisattva, ele promete alguma coisa, é um conceito diferente, porque ele está prometendo aquilo que ele sabe que existe fisicamente, e que aí ele vai devolver o caminho para que cada um chegue lá. Então, por assim, se eu venho e digo, daqui a 1000 anos, né, vamos ter um princípio de Satya Yuga, né, na face da Terra. Idade dourada, convivência com avatar, integral, não sei o que, tá, essa coisa toda. Isso não, é diferente de uma promessa humana, por quê? Porque isso é uma realidade, já existiu, né, passamos mais 3 ciclos e agora a gente volta para o mesmo ciclo da Idade Dourada. No caso do ser humano, quando eu prometo alguma coisa, tem uma coisa muito interessante, né, que a promessa está ligada a caráter, né? Quer dizer, eu prometo para você, eu vou empenhar a minha palavra com você. A gente vive em um mundo tão caótico que o caráter e a promessa, ele é substituído pelos cartórios. Então, para que eu garanta que eu vou cumprir o que eu prometi para você, nós temos que ir em determinado lugar, vamos assinar o que eu prometi. Isso, que antes era o fio do bigode, né? Antes existia o fio do bigode, acabou. O verbo, não tem nada superior ao verbo. Escrever nem nada. Sim, não, e eu costumo dizer assim, se eu falar para você, eu vou fazer, mas nem que o inferno esfrie, sabe? E o contrário também, você fala assim, ó, eu vou fazer, se cuida porque eu vou fazer, né? Então por isso tem que ter muito cuidado, muita parcimônia, né, no definir alguma coisa para fazer, porque eu faço, né? Por quê? Porque você tem que ter força de vontade, que é o que norteia o caráter, que é o que dá vida à promessa. O que acontece? Então, promitere, né, o prometer a promessa, é você enviar para frente alguma coisa. Então, você cria alguma coisa agora e envia para frente para realizar, né? Tem um termo em latim, ne nuntium necare, não mate o mensageiro, né? Então acontece assim, fim de ano, né? Aí, nossa Senhora, tomando todos, comendo todos, não sei o que e tal. Promete até o que, nossa, né? até E aí o que não no dia 23 eu prometo assim, não, depois do final, depois do dia 2, para dar tempo de, né? Eu prometo que daí eu não vou mais tomar 36 cervejas de cada vez. O que eu fiz? Eu fiz uma promessa. Quando eu prometo alguma coisa, no fato de verbalizar, eu crio, como se disse. Então, não tem como você verbalizar alguma coisa sem criar. Por mais vã que seja a promessa, na hora que ela é proferida, né, então você cria uma expectativa de resolução das coisas envolvidas com aquela. É um sistema complexíssimo prometer alguma coisa. Mesmo quando a gente promete para nós mesmos. Então assim, não, eu não vou mais beber todas depois do dia 2. Quando eu falo isso, o que acontece? Eu crio alguma coisa que é o não mais beber. O não mais beber todas, o que é? Ele é uma negação ao beber todas. E aí a coisa muito interessante, por isso que eu falei do ne nuntium necare, que então é como se você mandasse um mensageiro lá para todos aqueles prazeres decorrentes do fato de beber todas, né? Sim. Aí o mensageiro chega lá da maneira mais pura possível e fala assim, olha, eu vim avisar que a partir do dia 2 vocês vão morrer. Porque o vício da bebida, claro, tá lá. Caso eu não beba, ele morre. E o vício da bebida, o que é? Um conglomerado de elementais que se alimentam de tudo aquilo que a bebida provê, desde a vaporização do álcool, né, e alimentando os elementais mais grosseiros, até os estados que se seguem de euforia, alegria tudo. Daquela confusão toda. Aí o mensageiro, inocentemente, né, e aí por isso tem que cuidar com o que se promete, ele chega lá no meio daquela horda de bárbaros que se alimenta do álcool, né, e fala assim, ó, vim avisar
que a partir do dia 2 vocês estão com os dias contados. O que vai acontecer? Vão matar o mensageiro. Vão matar o mensageiro. Vão matar o mensageiro. E aí, essa promessa vã feita pelo ser humano, ela não só não vai ser cumprida, como ela vai recrudescer o povo ao qual ela era destinada. É isso que eu queria chegar. O que isso implica? Porque tem muita gente que promete. E promete como nós estamos conversando aqui, como a gente fala, bom dia, boa tarde. E veja que a gente está falando assim, da promessa que cada um faça, a gente não está falando da promessa que aquele faz e que daí vai e engana a população, engana, mente, rouba, lesa a pátria. É um outro tipo de promessa. E aí sim, a escala, mas a mecânica é a mesma. A mecânica é a mesma, exatamente isso que eu quero. O que acontece assim, é o quanto o povo que vai receber o mensageiro vai aceitar ou não e se colocar de joelhos, né? Então você fala assim para você, não, eu prometo que daí, se eu for eleito, eu vou pegar e vou fazer com que você tal. Aí você se submete ao mensageiro, que é um mensageiro mentiroso, né? E se coloca de joelhos e fica esperando que aquilo aconteça. Quando você fica esperando que aquilo aconteça, a esperança, e aí depois você se choca contra a realidade, né? Aí vem a decepção, e a decepção é a base para alimentar o ódio. Então, toda esperança não cumprida que vai gerar uma decepção, né, ela em si alimenta o ódio contra aquele que fez a promessa. Mas só que a culpa não é de quem prometeu, a culpa é de quem acreditou na promessa. No caso daí da bebida, então eu prometi, vamos supor que eu nunca fiquei bêbado, né? Nunca, né? Não sei como é que é. Mas vamos supor que daí eu tomasse todas, né? E aí eu prometo, quando essa minha promessa chega naquele âmago da minha alma, onde reside aquele conglomerado ligado à bebida que é tão forte a ponto de alterar o meu caráter, né? E vem essa ameaça, porque toda promessa de melhorar é uma ameaça para o que é contrário. Claro. Né? Sim. O mensageiro é eliminado, né? Fica assim, ele some com o primeiro vento. Só que daqueles que ouviram a promessa, em nós mesmos, eles vão recrudescer. Por quê? Porque se sentiram ameaçados de extermínio. Né? E aí se a promessa de não fazer alguma coisa que está te prejudicando, pense bem ao fazer para você mesmo, porque ela vai te prejudicar, porque ela vai recrudescer aquilo contra o qual você quer lutar. E por que acontece isso? Aí tem a questão da força do mensageiro. Agora a gente está falando tudo da parte invisível do ser humano, claro. Né? A força do mensageiro. Então você sabe que a gente tem a vontade, né? A inteligência e a emoção. É o que norteia o ser humano. Vontade é divina, inteligência é humana e a emoção é elemental. Então você tem a supra-vontade, né? Aqui em cima. Aqui, quando estiver falando, estou falando com relação aos chakras no corpo humano, né? Sim. Então você tem a supra-vontade, você tem a supra-inteligência e você tem a supra-emoção, né? Assim, é a vontade divina, a inteligência divina e a emoção divina. Amor fraterno, consciência, essa coisa toda, que é onde reside a divindade em cada um de nós, né? A contrapartida, né? Esse triângulo divino, o triângulo infernal, então eu tenho daí no umbigo a emoção instintiva, no baço, no esplênico, eu tenho a inteligência instintiva e no básico, né, no Muladhara, eu tenho a vontade instintiva. E aqui reside todas as forças elementais que compõem o ser humano. Todos os reinos infernais que compõem o ser humano, a força para controlá-los reside no umbigo, no esplênico, no baço, né, e no raiz. O que une essas duas partes, o que pode unir essas duas partes, daí é o cardíaco, é o coração, né? Daí no cardíaco reside a auto-vontade, a auto-inteligência e a auto-emoção. O que liga a sede da alma, né, com o espírito é a razão. O que liga a alma com o corpo é a paixão. A diferença é
eu vou exercitar a minha vontade para comandar, para verbalizar uma promessa. Não, eu prometo que a partir de amanhã, né, eu não vou mais comer um bolo de chocolate cada vez, né? A questão é, de onde parte esse comando? De onde parte essa vontade? É divina? É humana ou é elemental? Geralmente, né, esse comando ele vai partir do... você tem o supra, o alto e o infra, né? O básico. Geralmente esse comando, né, para dar embate a um conglomerado que me incomoda, ele vai partir ou do básico, ou do esplênico, ou do dominical, que assim, ele já sai do próprio plano que ele dá origem. Então assim, é como se fosse assim... Seria o falar por falar? Falar por falar, é como se fosse um remador, está numa barca, né? E aí tem o povo ali remando, né? A galera, tem uma galera e tem a galera remando, né? Então é como se fosse assim, um remador, tem um remo grande, você tem dois caras puxando. Como se esse remador aqui quisesse dar ordem para o remador do lado. Vai quebrar o maior pau, vai parar o remo, vai atrapalhar a barca, vai dar só errado, né? É exatamente a mesma coisa. Então, ou eu ajo no mínimo como ser humano quando for emitir alguma coisa e uso a razão para emitir um comando, ou eu uso, né, a condição divina para emitir um comando, né, ou não comande. O que implica? Porque eu posso, por exemplo, prometer para você alguma coisa por interesse, ou para me livrar de você. O que isso implica? Eu quero saber. É tudo a mesma coisa, porque assim, geralmente, quando não há consciência em um comando, é que esse impulso de comando, ele foi gerado dos pontos mais primitivos do ser humano, que é o umbigo, que é o esplênico e que é o básico. Então você tem... Você está me prejudicando ou está prejudicando a si próprio? A si próprio, você tem emoção instintiva, inteligência instintiva, né, e a vontade instintiva. Qualquer comando, é como se fosse assim, a formiga comandando o sol para que ele suma porque está desconfortável. O sol não vai entender. Então, quando o comando parte da vontade instintiva, quer dizer, quando a consciência da pessoa ela está focada na parte instintiva, quando quem comanda essa pessoa não é o divino, não é a razão que liga o divino com a alma, não é o hominal, não é sequer uma paixão, que assim, tem o fogo da paixão, ele tem a parte negativa, né, que é o passional, o erotizado, mas tem a parte positiva, que é assim, a paixão em realizar um objetivo em função da humanidade. A questão é dentro dos 49 níveis de possibilidade dessa emoção, vai comandar a realização de alguma coisa, daí vira só uma confusão. Na verdade, vira assim, a gente usa bastante esse termo, né, quando a gente conversa, é a casa da mãe Joana, todo mundo manda, ninguém liga, né, vira uma esculhambação, quem pode mais chora menos, e aí enquanto isso vai acontecendo, daí o humano está refém do elemental. Se o humano está refém do elemental, a ponte que liga, né, ao divino, onde está realmente a consciência, ela está rompida. Aí a divindade em cada um de nós, pacientemente, senta e espera. Interessante, quando você estava falando assim, se apresentou assim, me lembrou a Liv Ullmann, você lembra dessa atriz aí? Fez um grande filme chamado Cenas de um Casamento, e apareceu as cenas de um casamento. Cenas de um casamento é onde você passou por isso, eu passei, um monte de gente passou. Nós estamos lá na frente do padre, né? E aí o padre começa a falar umas coisas pra gente, nós somos obrigados a repetir. Nós somos obrigados. Você está rindo? Então você está lá com a sua noiva, com o seu noivo, tudo isso aqui, você é obrigado. Eu, fulano de tal, te prometo, fulana de tal, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e tal. Então quer dizer, alguém lá... Até que a pensão nos separe. Até que a pensão nos separe. No começo é meu bem e depois são meus bens, né? Então, puxa vida, Jorge, o que isso... Você está vendo? Vem de um aspecto onde mexe com a fé, onde a fé das pessoas. A fé das pessoas. Quem é? O representante daquele que conversa com Deus e que representa que a divindade lá está lá. Então ele diz
no seu lugar e faz você repetir, ele está te impondo você dizer. É a questão do mensageiro, por quê? Porque eu outorgo a ele o direito de me obrigar a repetir. Você entende? É assim, qualquer que seja o mensageiro, eu me jogo de joelhos, né, e digo sim, né? Aí eu me submeto, só que é o seguinte, o mensageiro é um elemental. E ele não sabe mandar. E você está prometendo por respeito, por temor, por um monte de coisa, não pela própria... Por inércia, por tudo que é coisa ruim que isso que a gente quer chamar atenção. Mas esse é o âmago, esse é o âmago da promessa, né? Esse é o âmago do processo, né? É aquela questão assim de enganar o outro. Obrigatoriamente, quando você vai enganar o outro, é porque o outro se coloca na condição de ser enganado. Necessariamente? Acho que não. Ele se coloca na condição de ser enganado, independente de quais sejam as razões. Então você não pode, por assim, eu crio a religião, vamos supor. Você confia em mim, piamente, eu te engano. Você é o culpado por confiar em mim? Não existe o termo culpado, né? Exato, só para... Por exemplo, assim, eu crio uma religião, né? E essa religião, ela tem por âmago, né, a promessa de fazer com que a pessoa possa ir de disco voador até a Agartha, desde que ela passe por alguns graus de conhecimento. Maravilha. Se eu vou, e aí eu vou entrar nessa escola, nessa religião, né? E aí o cara começa, não, porque o sol nasce, porque a água é molhada, porque a terra é terra. Eu digo, não, o sol nasce, a água é molhada, a terra é terra. E o cara fala assim, não, e porque eu sou emissário da divindade. Como o cara disse 3 verdades de uma coisa que eu não consigo provar, então eu aceito que ele seja emissário da divindade, né? E aí, não, porque eu falo com Deus, e aí você pode falar com ele através de mim. Você concorda? Perfeitamente. Por quê? Porque egoisticamente eu desejo alguma coisa. É o que você falou na leitura de início, a questão do desejar o material, né? Aí então, quando eu entro nessa religião, eu digo, não, eu quero pegar o disco voador e ir para a Agartha, porque eu quero voltar e contar como é que é, eu quero escrever livro, eu quero ficar famoso, eu quero ir na TV e tal. Sempre tem um objetivo. Sempre tem uma coisa por trás. Sempre tem um desejo de ganho material, independente do que algum seja. Interesse. Nem que seja aquele negócio assim, não, dê o esmola porque você vai para o paraíso. Mentira! Não é contrapartida. Então, voltamos aí nessa religião. E o cara fala assim, não, mas aí então, já que eu sou representante da divindade, e o sol nasce, e a água é molhada, e a terra é dura, então agora nós precisamos de recurso para criar uma ambiência grande aqui, para que daí então a gente consiga no conjunto falar mais alto para que Deus nos atenda mais rapidamente e venha o disco e nos leve para algum lugar. Ah, sim? Quanto? Tanto, quanto, tanto. Chega um ponto em que, assim, é como se fosse a febre do ouro. A minha ânsia em conseguir aquilo que eu desejo é tão grande que eu me submeto a qualquer coisa para que o desejo seja atendido. Pior é que é. Claro que sim. Eu sou o quê? Vítima de mim mesmo. Eu fui cedendo. Eu fui concordando. Eu fui me tornando mais ignorante. Eu fui abrindo mão da minha individualidade. Eu fui abrindo mão da minha vontade, sabe, da minha autonomia, do meu direito de dizer não, do direito de impedir que as coisas erradas aconteçam. Fui abrindo mão de tudo que é coisa em função de um prêmio que eu quero. Ele te enganou? Não. Eu desejava ardentemente ser enganado. Por quê? Porque eu concordaria com qualquer coisa para que o meu desejo fosse satisfeito. Aquela questão de os fins justificam os meios. E as pessoas assim, eu conheço muitas pessoas, você deve conhecer, todo mundo deve conhecer, essas pessoas que caem nessas coisas, elas acham que elas caíram porque elas são puras e que elas terão, como é que se diz? Elas terão um indulto, digamos assim, um auto-indulto porque elas são puras, porque elas foram puras. Não há indulto para ignorância consentida. É isso que sabe, não é tem, bom a gente estar falando nisso. Não tem indulto para ignorância consentida. Uma coisa assim, uma pessoa que está em processo de evolução e não concebe o conhecimento como um todo, e como todos nós discípulos, né,
a gente aos poucos vai, cai, levanta, apanha, aprende e tal, e vai tentando sempre melhorar, sempre dando embate, na questão de você ser um livre pensador e questione, isso é uma coisa, né? Outra coisa é você se colocar numa posição de inércia e aí você outorgar o direito para que alguém faça em teu nome, e se não dá certo e você não fez nada, né? Aí você fala, não deu certo porque eu sou inocente. Não, você não é inocente, você é inerte. Percebe? Você não fez. Faze por ti que eu te ajudarei. Alguma... Entende? Daí, no caso da promessa, a melhor promessa é a promessa silenciosa. Boa. Não, então, em 1986, 15 de janeiro de 1986, eu estava andando de carro aqui perto do teu estúdio, aqui na rua de trás, né? Daí, eu dirigindo, né? Passou daqui, em frente onde é a Rita Maria. Dirigindo, daí eu pensei assim, matar um outro ser humano para me alimentar, acho que é desnecessário. Não vou mais comer carne. Eu não pedi permissão para ninguém. Eu não criei nenhuma dependência. Eu comandei a partir daquele momento. Até hoje, são 31 anos, não comi. E não tive que dar embate em ninguém. Porque o comando para que isso acontecesse foi um supracomando de mim mesmo. E o alto se submete ao supra. E o infra se submete ao alto. Então não há questionamento. E aí não é que eu tive que dar embate, porque nossa, eu gosto da carne no espeto, não sei o que e tal. E aí eu tenho que ficar lutando para que daí, se não, hoje eu não vou comer, não, só hoje. Não. É de tal forma absoluto o comando que não há ao que dar embate. É como se jamais tivesse existido. Essa é a promessa verdadeira que você faz para você mesmo. Sim, desde que você não sofra em tê-la feito e... Lógico, mas é que daí você tem que saber os teus limites. Isso é importante. Você tem que ter, assim... Por isso que às vezes qualquer as pessoas coisa não que o cumprem ser humano, porque não aguentam... Qualquer coisa que o ser humano tem em si foi um grande trabalho para construir, de bom ou de ruim. Sim. Qualquer coisa que ele vai querer transformar é um grande trabalho de sublimar, de bom ou de ruim. E como é que é essa sublimação? Aí vai da tua, por isso que fala, força de vontade. Isso, muita. Força de vontade é a base, né, que realmente dá vida a uma promessa. Por quê? Porque a força de vontade, ela emana do caráter de cada um. E o caráter é aquele conjunto de premissas que existe no coração, onde reside a alma. Então eu tenho aqui auto-vontade, auto-inteligência, auto-emoção. Então o conjunto, né, de fatores entrelaçados que moldam o meu caráter, ele é tão forte que ele não cede jamais a qualquer pressão que venha, né, de instinto e desejo. Aquilo assim, o cara foi preso porque roubou R$500. Aí, isso eu vejo nas redes sociais, né? O cara também é muito tolo, né? Se sujar por R$500, se fosse 1 milhão até vai. Não. Sujeira mesmo. É a mesma. É questão de caráter. Sim. Né? É assim, nenhum milhão, nenhum bilhão. Né? Porque se você acha que roubar 500 não é ruim, porque daí vai sujar por pouco, mas 1 milhão pode ser, então significa que uma vida pode ser, 2 talvez, 500. Então você passa a se comportar como flexível em moeda de troca, onde a cada flexibilização que você faça, o teu caráter ele é trincado. Quando o caráter trinca, quando há fissura no caráter, né, aí deixa de existir essa unidade de humanidade, né, e o controle despenca, e quem passa a gerir a vida humana são os instintos e as emoções. Eu vi uma expressão numa notícia de jornal tem um tempo atrás, que a pessoa que disse, penso que ela não tenha noção do que ela tenha dito, mas de uma profundidade esotérica, né? Então assim,
Foi a mulher de um político falando a respeito de um político. Falou assim, ele não tem alma, ele tem só desejos. Ela não tem noção da verdade que existe nessa expressão. Por quê? Para que se tenha alma, há que se ter uma diretiva. Para que a alma ouça o espírito, há que se ter uma diretiva. Quando não se tem mais alma, quando essa alma inexistente já não conversa mais com o espírito, daí você tem só desejos, toda a diretiva passa a vir daquele local onde não existe saciedade. Nenhum desejo pode ser satisfeito porque ele está entrelaçado a outro. Então, a tônica de quem vive baseado só em desejo e instinto é a não saciedade. Sempre vai haver algo a ser perseguido, como o suplício de Tântalo. Assim, sempre vai haver uma dor depois da outra, sempre vai haver um desejo, sempre vai haver uma falsa promessa depois de outra. E aí cria um ciclo vicioso, né, onde o resultado é só a morte por ignorância. Você falou uma vez assim aqui, que uma coisa que me impressionou, mas passou batido, não foi aprofundado e também não vai ser hoje. Você falou que a gente pode nessa vida aqui, vivo, perder a alma, né? Lógico. Lógico. Como é que isso é possível? Lógico. Porque usando a frase da mulher do político, né? E tem profundidade realmente, ele não tem alma, só tem desejo. Realmente é quando alguém já não tem mais. Não, e quando se fala que só tem desejo, você está se referindo a um conglomerado de elementais envolto em uma pele humana. Isso, que tomou conta de tudo. E isso explica, você pega a realidade do Brasil hoje, né? Então, assim, é chocante, né? Assim, e a gente fica olhando assim, como que pode existir seres humanos que façam isso com a nossa pátria? Aí vem uma vírgula, mas talvez não sejam seres humanos. O ser humano é o que tem corpo, alma e espírito. Eu te disse uma frase, não vou repetir aqui porque foi para você, né? Antes de você entrar na política, eu te falei uma frase, né? E você nunca esqueceu, você guardou para você. Eu sei. E é exatamente isso que nós estamos falando agora. Eu sei, E você constatou que sim, é real. Sim, não, é um mundo. Olha, Grego, eu já passei por coisas na minha vida. Já andei em lugares estranhos, sabe? E olha, não tinha entrado em uma esquina do inferno tão profundo, né? Mas foi um grande. E não adiantava ninguém contar. Não. Tinha que tem que vivenciar. Tem que descer no inferno, olhar na cara do capeta e meter a mão na cara dele, assim, tem que fazer serviço completo. Foi o que eu fiz. Papai André, o finado Papai André, ele me dava um monte de conselhos como pai, claro, né? Como pai. Aí ele falava para mim, poxa, eu tô te dizendo que naquela rua tem um buracão. Você vai lá e vai cair no buracão? E eu falava, não, porque eu vou mesmo. Ele deixava o filho dele. Não, mas você entendeu? Foi lá e ia no buracão. E veja que esse comportamento que a gente tem às vezes de não escutar um conselho, ele é a tônica do Ocidente, né? Que o Ocidente ele renega toda a tradição humana do Oriente. E algumas religiões querem reescrever tudo do zero, então a gente desconsidera e fica reinventando a roda. Assim. Mas eu não condeno isso, porque... Não, você pega, por exemplo, assim, então o cimento... Nós precisamos comprovar o que o Ocidente ensina. Que eu não posso tomar aquela verdade simplesmente porque vem do Ocidente, né? Sim, eu tenho que vivenciar mas não isso. Uma negação ilógica. Não, negação não. Respeito, até eu conseguir... Então, por exemplo, o cimento foi inventado há pouco tempo, né? Que é o que possibilitou um impulso civilizatório, né? Aí a gente não precisa ir longe, você pega Vitrúvio, né, o engenheiro, arquiteto romano, ele inventou o cimento. Né, e tem um livro do Vitrúvio que explica como é que faz o tal do cimento. Só que, não, vamos inventar. Então, você pega tudo que é coisa que se tem hoje, agora vamos mais longe. Você pega todo o avanço tecnológico que está recaminhando, que está passando além do que já foi caminhado pela humanidade, e é tido como novidade. Mas não, é porque a gente renega o passado humano. Aí vem a questão das religiões. Apaga tudo, destrói inclusive sítios arqueológicos, destrói... É como teve uma época da humanidade que as religiões elas se compraziam em queimar os escritos,
Hoje as religiões se comprazem em destruir as coisas construções, exato. a história, Isso. para criar um povo acometido de uma amnésia, achando que daí então ele só existe há 5.000 anos, e por conta disso se joga de joelhos, né, a qualquer um que venha com uma lanterna dizendo que é o sol. É isso aí. Entende? Aí se criam as falsas promessas, as falsas esperanças, as gigantescas decepções e os ódios permanentes, que é onde vive atolada a humanidade. Jorge, o que você deixa, se eu quero que você faça uma promessa? Não, antes de você fazer uma promessa... Eu não vou fazer promessa. Não, estou brincando. Uma instituição séria, a gente sabe muitas escolas, conhece muitas escolas filosóficas, iniciáticas, tudo. E eu acho, você conhece alguma que promete alguma coisa? Não precisa citar, mas você já conheceu alguma escola? Ou então, ou melhor, vou reformular a pergunta. Vou reformular. Uma escola que promete alguma coisa, você pode confiar nessa escola? É uma pergunta com uma resposta complexa. Sim. Porque se o que ela promete te atrai, é porque aquele desejo está em você. Então é válido. Não é válido. É que daí você vai confiar para atender o teu desejo. O que pode acontecer é que o teu desejo seja inválido. Se a escola promete que vai me ensinar a levitar e eu vou naquela escola, é porque o meu desejo de levitar é que está errado, porque eu sou ignorante em desejar isso, não é? Se ninguém for naquela escola que ensina a levitar, ela vai deixar de existir. O caminho só existe se tiver algum peregrino que passe por ele. Se ninguém passar, a floresta toma conta. Então, a promessa, ela está na exata proporção do desejo mais oculto. Se eu prometo uma coisa muito louca para você e você tem um desejo muito louco mais oculto, você vai me seguir e vai se permitir ser enganado. Karma e promessa tem ligação? Karma e promessa? Não, porque assim, o karma, ele vai vir através de uma modificação do destino, que vem através de uma degradação do caráter, que vem através de uma degradação ou de uma exacerbação de desejos não resolvidos, né? E que criam hábitos e que criam vícios, né? Então você tem desejo, hábito, vício, quebra de caráter, alteração de destino, karma. Você que se embrenha nesse caminho. A pessoa, ninguém consegue fazer nada para ninguém. Tá, e porque, por exemplo, eu consigo ser uma pessoa persuasiva e eu prometo para as pessoas que me seguirem que elas enriquecerão, ou elas terão a sua casa própria, ou que elas encontrarão o reino dos céus. Karmicamente, como é que é isso? Essa que é a pergunta. Lógico que há uma ligação, porque assim, primeiro a questão da pessoa ter em si esse desejo de eu tenho que enriquecer de tal maneira, isso é uma premissa tão grande na minha vida que eu sigo qualquer um que me prometa isso. É uma nidana dela. Tem um vídeo que você deve ter assistido, todo mundo assistiu agora, que é um absurdo, todo mundo achou. Um pastor em algum lugar do mundo diz para os fiéis comerem capim, porque lá tá não sei o quê. Não vi. Você não viu? É incrível, tá na rede. Não, eles saem tudo correndo, tá filmado e tá correndo, viralizou na rede. Eles saem todos correndo, pulam no chão e começam a comer grama, rapaz. Então, o que essa questão... Há dois aspectos aí. Dois aspectos, é isso que eu quero deixar. Um é o que a gente já conversou, que é ver o que a pessoa tem, que ela vai se submeter a isso, né? E o segundo, elas estão esperando alguma coisa. E o segundo aspecto, lógico, e o segundo aspecto, né, é que daí envolve a questão mágica, que é o conhecimento que esse pastor ou qualquer pessoa tenha, né, de usar o conjunto daquelas pessoas e o grito daquelas pessoas e a ânsia daquelas pessoas e manipular isso quase uma sessão de mesmerismo, quase como se fosse um hipnotismo. Então há uma arte negra oculta ligada a isso, né? Mesmo que eles não admitam que haja, né? Nesse caso, aí o ônus é de quem o pratica. De quem o pratica. Essa questão que eu queria... Sim.
é que o ônus ele é tão maior quanto a consciência de quem pratica. Então, esse pastor, entre aspas, é o que está adquirindo um karma danado, digamos assim. Não as pessoas que estão... Sempre que se fala karma tem que se relativizar, né? Claro. Mas ele está se envolvendo com aqueles seres aos quais ele está enganando, e aqueles seres os quais desejam ser enganados, eles desejando o céu e ele pedindo dinheiro ou qualquer coisa que seja. É uma simbiose caótica, né? Esse programa nós estamos gravando, né? Agora nós não fazemos mais ao vivo. Então esse programa vai passar no dia 12 de janeiro. Nesse ínterim já passou o ano. E começam-se essas coisas. Nesse ano que está começando, Jorge, que então as pessoas estão assistindo hoje, você recomenda, vamos dizer assim, para a gente encerrar? Eu só queria falar uma coisa antes, se me permite, Pois que não. eu creio muito importante, dessa questão de ver o vídeo. Então eu ando lá no Facebook, né? E não tenho escrito alguma coisa, nada assim já há meses, né? Tá. Então, mas daí a pessoa, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, as pessoas em geral, nós, né? Com o que a gente assiste e com o que a gente vê, isso é uma coisa muito interessante, Grego, e que a gente não conversou nenhuma vez aqui. Você sabe que todas as vidas não são reveladas ao ser humano de uma vez só, que tudo isso que a gente já teve. E ninguém está preparado para isso. Não, o resultado seria a loucura e a morte, quase imediata, acho né? que sim. Porque a mente humana, ela não está preparada para reviver todas as dores e amores pelas quais ela já tenha passado e todas as coisas pelas quais ela contemplou. Disso. Quando a gente vai dormir, Grego, isso é muito interessante. Toda e qualquer coisa que você tenha visto, por mais ínfima que seja, um vídeo do pessoal fazendo isso, ou um vídeo do cachorro tomando banho, ou não sei o que, ou que você ouviu na rua, absolutamente tudo, né? Isso aí, para que você veja, ou ouça, ou sinta, isso tem que ser transformado, né? E criado o correspondente na alma, né? Obrigatoriamente, senão você não conseguiria traduzir. Porque a gente tem, então, os sentidos são chamados de Jnanendriyanis, porque através dos sentidos, então, eu adquiro contato com o meio. Esses resíduos, né, são sanskaras. Não samsara, que é a roda de samsara, sanskaras. Esses pequenos resíduos agrupados formam um outro caminho. Então, essas coisas que eu vejo, né, e que vão tomar a vida e vão existir em mim, todas elas são vivenciadas no sonho. E aí vem um mecanismo de proteção que, se eu lembrasse toda manhã, integralmente, de todo o sonho, da salada astral que foi o meu dia, né, eu acordaria de tal forma, assim, detonado, digamos assim. Cansado, desvitalizado, né, que aí o processo seria desvitalização, né, depressão, doença e morte. Ninguém viveria nem os 80, 100 anos que a gente vive. Então, o mecanismo de não lembrar dos detalhes dos sonhos é um mecanismo de proteção vital. Não, aqui, já falamos alguma coisa de sonhos. Mas a gente não tinha falado isso, que assim, tudo. Não tem um detalhe que ele não vai continuar vivo no período de sonho. O que acontece é assim, e aí novamente então vê, se você é um elemental, se você é um homem ou se você é um divino. Aonde eu vou quando eu durmo, em que parte do astral que eu vou. Eu posso ter uma camada densa de astral, resultado do dia a dia agitado, né? Só que daí no meu sonho, né, e no meu sono, eu vou aonde os humanos vão, ou onde os deuses vão. E aí aqueles que estão no meu astral, aquela camada mais baixa, eles vão se sublimar e vão se esvair em vitalidade e duram 1 dia, 2 dias, 3 dias e deixam de existir sem que eu tenha tido nenhum ônus para que eles deixassem de existir. Se ao contrário, no meu sonho, no meu sono,
eu vou transitar no mundo dos elementais, quer dizer, vou transitar no astral mais baixo humano, que é onde está a minha consciência, caso estivesse, aí, para cada coisa que eu tenha visto durante o dia, eu vou pagar tributo durante a noite, e o tributo é vida. Olha aí, tá vendo? Fazer a seleção daquilo, né? Sim, tem que viver como ser humano. Né? Isso aí. Então, Jorge, para finalizar... Janeiro, Janeiro, ainda continua sendo o mês das promessas, né? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Uma recomendação, digamos assim, para aquelas pessoas que nos assistem, que tem um público específico, né? Sempre, e que vão nos assistir mais para frente, as pessoas que nos descobrirem. Então, você recomenda? Acho que a gente não manda nada nem dá sugestão, é uma recomendação, digamos assim. Assim, duas recomendações, ou dois desejos, ou duas esperanças, né? Isso. Que eu gostaria que tomassem corpo, forma, vida, som, cores na vida de cada pessoa, de cada ser humano. Verbalizar é criar. Primeiro, que cada um de vocês consiga se manter íntegro enquanto ser humano. E assim, íntegro e incólumes, conseguindo passar esse mar vermelho, esse mar tamágico que a humanidade, que nosso país tem atravessado nesses períodos, e que ao se manterem íntegros e incólumes, se coloquem na condição de intrépidos formidabilíssimos em cada um de vocês, exigindo o quê? O máximo da expectativa da divindade, que esse ser humano dê certo. Essa é a primeira esperança, o primeiro desejo. E a segunda esperança, o segundo desejo é que daí, para a felicidade de cada um de vocês, para a justificativa da vida de cada um de vocês, se ainda não o fizeram, que o façam. E esse o façam é encontrar um bom caminho para seguir a vida. Busquem conhecimento, se iniciem para adquirir o direito de ver o mundo no qual cada um está vivendo. Então, em se mantendo íntegro, em estando em um caminho, nada mais é necessário na vida de qualquer ser humano. É o máximo que eu posso desejar para cada um de vocês. Já é muita coisa. Então tá bom, Jorge, obrigado. Obrigado a você. Que a gente tenha um feliz sempre, todos nós, né? A gente aprende isso aqui no Vida Inteligente com o Jorge, né? Muito bacana. Obrigado pela paciência de me aguentar mais um ano. Não, tá aí, vamos lá. Vamos em frente, né? Isso a gente faz, é muito agradável o que a gente faz, a gente se sente bem, Jorge e eu. E vocês também, tenho certeza. Então nós estamos aí, criamos a nossa egrégora, e essa nossa egrégora cresce, é uma egrégora de paz, de amor, de fraternidade, pelo menos é assim, né? Existe e tomara que ela cresça e tome o tamanho que tem que tomar. Às vezes aí a gente se aborrece, você se aborrece porque parece que não está dando resultado do trabalho. Isso mas está, Grego. Mas você tem a certeza. Tenho certeza. Eu pelo menos assim aprendi, mesmo que as pessoas não gostem, ou sei lá, porque tem gente que não gosta de certas atitudes do outro, né? Porque às vezes ela não tem a coragem de dizer o que o outro consegue dizer com a maior naturalidade. Então é isso, eu prefiro, depois ainda de ter tido um infarto, né? Eu prefiro externar aquilo que eu penso, que eu sinto, mesmo que não seja verdadeiro, do que ficar me corroendo com aquilo dentro. Então eu compartilho, jogo e assim. Então assim, eu gosto de ser franco, né? Então às vezes é o que o Jorge fala, às vezes eu me sinto desanimado assim com certos resultados não dessa forma, mas isso faz parte. Logo em seguida passa, isso aí é que nem uma nuvem passageira e pronto, a gente vai em frente. Porque assim, quando você está em uma batalha e aí você é ferido, acaba a batalha, né? E aquela ferida vai cicatrizar, tudo que tem que restar de memória é o que não fazer para não dar a oportunidade de ser ferido novamente. Exatamente. Não deve ser guardada a memória do quanto profunda foi a ferida. Claro. Não deve ser guardada a memória de quanto deu para cicatrizar. Né? Da batalha resta o quê? A sensação do dever cumprido. É isso aí. Isso é bacana por aquilo que eu recebo aqui. Então e você sabe, né? É isso aí. Então, gente, tenham todos um maravilhoso ano, um maravilhoso sempre.
e que a gente possa ser todos, né? Todos, a gente possa ser feliz, próspero, fraterno, que é o que vale. Que a gente possa ser humano. É isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fique em paz, tenha uma boa vida.